Olá a todos, estamos aqui para gravar um vídeo sobre a formação do Programas e Projetos de Recuperação e Aprofundamento, com foco em aprender juntos e além da escola. Foi uma formação presencial do dia 24, da qual tivemos alguns problemas técnicos e por isso estamos fazendo esse vídeo para dar um suporte maior a todos. Pode mudar. Os objetivos dessa formação, né, sobre o projeto de recuperação e aprofundamento da aprendizagem dos estudantes, né, a partir da análise das avaliações e reagrupamentos, né, para fazer o reagrupamento dos estudantes. Próximo. Aqui fala um pouco do impacto da pandemia, da qual a gente já falou um pouquinho, né, que a partir da pandemia tivemos, né, um distanciamento maior dessa aprendizagem, por isso desse projeto. E ele está focado em língua portuguesa e matemática. Aqui fala um pouquinho dessa motivação, desse projeto, né, desse distanciamento, que nós temos uma defasagem, como se tivéssemos em 2007, então 14 anos aí de defasagem em língua portuguesa, e 10 anos em matemática. Próximo. Porque é um projeto voltado à melhoria, né? Ele vai ser diferenciado por níveis de aprendizagem. Então, a gente vai fazer reagrupamento, da quais esses alunos vão ser reagrupados por níveis, né? Não somente pelo ano série desses estudantes. Próximo. Já alguns anos, né, já se começou a trabalhar projetos e programas de recuperação. Em 2019 tivemos o programa de recuperação e aprofundamento, depois o projeto de reforço e recuperação, e a partir de 2021 veio o projeto de recuperação intensiva, que acontece nas férias, no mês de julho e janeiro. E agora a novidade é o aprender juntos e o além da escola. Próximo. Então, como podemos recuperar essas aprendizagens, né? Então, através dos resultados, que é de sondagem, né? E alguns instrumentos que a gente pode verificar. Depois o reagrupamento, faremos o reagrupamento desses estudantes com necessidades de aprendizagem semelhantes, tá? Independente do ano série. E aí faremos as atividades personalizadas para cada nível, para poder sanar essas aprendizagens. Os agrupamentos, eles são temporários, né? Então, eles vão mudando com frequência, não precisa esperar um bimestre para poder entender se ele avançou. Isso vai ser uma coisa constante que o professor vai ter que ir observando para fazer o avanço desse estudante para o nível subsequente. E sempre de forma lúdica, né? Mesmo sendo apoiado com material do currículo, mas sempre trabalhado de uma forma diferenciada, uma forma lúdica. Próximo. Essa recuperação, ela tem um objetivo, principalmente para a aquisição do sistema de escrita, e leitura, compreensão, produção de texto, letramento matemático. Então, a gente está falando dessas habilidades básicas, né? Então, sempre focado nessas habilidades necessárias para que eles possam atingir a trajetória escolar com maior sucesso. Próximo. Esse aqui são os exemplos de qual a Neuci conversou com vocês, falando dessa sondagem. Então, a gente vai passar esses exemplos. E aí, a mesma coisa da matemática também, da qual ela deu alguns exemplos, sugestões, né, de como analisar esses instrumentos. E aí vamos falar um pouquinho desses modelos, né, os modelos que a gente vai pôr em prática. Então, o Aprender Junto, ele é um reagrupamento, né, desses estudantes em turmas diferentes. Então, durante o tempo regular, vai ser, né, conforme a necessidade, conforme a organização da escola, ele vai se organizar um dia ou dois, né, da qual esse dia é um dia diferenciado, da qual os professores vão trabalhar essas
recuperações dessas habilidades que ainda não foram adquiridas. E o Além da Escola, ela é uma expansão da carga horária, né, por 2 aulas semanais, com professores atendendo a pequenos grupos, né, que pode ser prioritariamente presencial, tá? Com orientações para a realização de atividades que pode ser as plataformas digitais que nós temos disponíveis. Próximo. Essa recuperação é de acordo com o nível de aprendizagem. Então, nós temos, a primeiro passo, temos o diagnóstico, temos que entender como que esses alunos estão, para depois fazer o reagrupamento, que não necessariamente é por ano, podemos misturar alunos de terceiro com alunos de quarto, isso vai depender muito do diagnóstico, né, para fazer esses reagrupamentos. Esses reagrupamentos, eles são temporários, então, à medida que o estudante avança, ele já passa para o outro reagrupamento. E são atividades personalizadas, atividades que sejam adequadas à necessidade dessa aprendizagem. Como eu falei, são atividades voltadas mais, né, para o campo lúdico. Então, mesmo sendo apoiada com o material do currículo, mas ele tem que ser trabalhado de uma forma diferenciada. Próximo. Então, aqui tem alguns instrumentos de avaliação que vocês podem, né, utilizar para poder fazer esses reagrupamentos. Temos a sondagem, né, que é língua portuguesa e matemática, que geralmente é utilizado nos terceiros, quartos e quintos anos. Tivemos a D e futuramente teremos a B, também em língua portuguesa e matemática, na qual agora entra os sextos anos também. Temos resultados de conselho de classe de anos anteriores, né? Temos atividades de retomada agora do início do ano, da qual os professores já conseguem observar tudo que já foi dado e como que esse estudante se encontra. Temos avaliações internas, das quais os professores também vão fazendo ao longo do percurso, e avaliação da fluência leitora, que estamos aguardando esse resultado, mas que também serve como um instrumento para poder, né, fazer esse reagrupamento. Temos esse modelo, né, presencial, então, em certos dias das semanas, eles serão reagrupados conforme o nível de aprendizagem. Vamos lá, primeiramente, nesse quadro, temos um levantamento dessas hipóteses, né, que são os pré-silábicos, silábicos sem valor, silábico com valor, silábicos alfabéticos e alfabéticos, né, da qual a gente tem o total desse levantamento e no quadro seguinte uma sugestão de reagrupamento por hipóteses de escrita, da qual a gente pode fazer esse reagrupamento com estudantes pré-silábicos, silábicos sem valor, silábico com valor, silábicos alfabéticos. E aí na tabelinha vai mostrando como é que pode fazer esses reagrupamentos, deixando sempre, né, ali no grupo 3, temos silábicos alfabéticos com alfabéticos. No grupo 4, silábicos alfabéticos com alfabético. Tá? Tudo isso são sugestões da qual vocês vão conversar e sentar e se organizar da melhor forma possível. Próximo. No modelo presencial, né, esse modelo é presencial, cada escola, né, vai colocar implementar da melhor forma. Então, podem ser 2 dias por semana ou 1 dia por semana. No modelo A, nós temos língua portuguesa e matemática, sendo que 1 dia pode ser só do componente de língua portuguesa, no segundo dia, componente de matemática. No modelo B, temos 1 dia somente para a língua portuguesa, 2 vezes na semana. E no modelo C, 2 vezes só de matemática. E aí, se a escola se organizar e achar que 1 dia é o suficiente, ele pode ter o modelo D, que é 1 dia de 1 vez na semana de língua portuguesa, 1 vez na semana de matemática, ou alternando língua portuguesa e matemática. Então, temos ali o exemplo no quadro abaixo, né? Então, vamos supor, ficou de quinta e sexta esses reagrupamentos. Então, no modelo A, temos 2 dias.
tá? Então, reagrupamento das habilidades de língua portuguesa e na sexta de matemática. Ou no modelo F, temos somente um dia, né, de recuperação. Então, reagrupamentos por níveis de matemática e língua portuguesa. Próximo. Aqui temos um modelo para os sextos anos, né? Porque como eles têm outros componentes, então temos que envolver todos nesse dia, né, fazendo o trabalho com que todos trabalhem também essa recuperação. Então, durante pelo menos um dia da semana, os estudantes são agrupados também por níveis de aprendizagem semelhante, trabalhando com as estratégias e metodologias diferenciadas, cada um dentro da sua competência, tá? Então, temos lá um exemplo de grade, né, que seria na sexta-feira, e aí temos agrupamentos por turmas. Então, temos um exemplo aqui que teremos 3 sextos anos, sexto A, sexto B, sexto C. E aí, esse reagrupamento por habilidades, né? E aí muda apenas a organização dos estudantes. Então, o projeto de reforço e recuperação, nesse slide ele mostra a quantidade de aula que daria, né? Se fosse por um dia ou 2, a escola se organizando de maneira diferenciada. Sendo do terceiro ao quinto ano, aprender juntos vai dar ou 6 aulas diárias, ou 6 aulas semanais, desculpa, ou 12 aulas semanais, porque serão um dia ou 2 dias de organização diferenciada. O sexto ano já, como a grade horária é diferenciada, sobe para 7 aulas semanais, porque ele pede que seja pelo menos um dia da semana para ser organizado esse reagrupamento diferenciado. Próximo. Aqui nesse slide nós temos os materiais que nós já temos o costume de utilizar em sala de aula, mas é importante ressaltar que esse material é apenas para fim de apoio do professor. O ideal é o quê? Analisar, diagnosticar este aluno, analisar em que nível ele está. A partir do nível, o professor vai elaborar atividades diferenciadas de maneira lúdica e de uma maneira mais rápida. É um projeto que tem em seu escopo ser mais dinâmico. Não pode ficar estático, o aluno parado no mesmo agrupamento. Então, esses materiais apenas para apoio, não é para usar como material referencial, ok? Próximo. Resumindo, o projeto Aprender Juntos é este ciclo para fazer o reagrupamento, né? Você vai fazer uma avaliação, que é um diagnóstico. A partir do diagnóstico, você vai definir os seus reagrupamentos, de acordo com o nível de aprendizagem de cada estudante. E aí, vamos planejar aulas de acordo com os níveis, ok? Então, é um dia diferente. E nesse dia diferente, as aulas têm que ser diferentes também. Então, aí nós vamos entrar num exemplo de como você pode reagrupar a sua escola, né, os alunos. Esse exemplo é muito mais utilizado nos anos iniciais, né, que é a aquisição de sistema de escrita a partir da sondagem, como a gente já viu anteriormente. Próximo. Aí nós temos possibilidades de agrupamento, né, porque vai depender da intencionalidade pedagógica. Os objetivos têm que estar bem definidos. Se eu tenho um aluno que ainda é necessário adquirir alfabetização, eu preciso fazer uma sondagem para saber que nível ele está. Se eu já sei que meu aluno é alfabético, eu já posso entrar diretamente nas habilidades essenciais dos anos anteriores, né? Essas habilidades que ele ainda falta consolidar. Tudo bem? E aí são apenas possibilidades, né? Mais um exemplo, né, de como se reagrupar a partir da sondagem, a partir do nível de alfabetização do estudante. Pode passar. Continuamos nos exemplos. Pode passar. E aí nós temos um exemplo já voltado para a de matemática e conectado ao sexto ano, né?
Se o aluno está com problema no campo aditivo ou no campo multiplicativo, também vai partir de uma sondagem da matemática. É necessário que o próprio professor da sala defina os critérios para esse diagnóstico, tá bom, gente? Não, só o professor para conhecer o aluno. Não adianta a gente ficar dando aqui possibilidades e exemplos diversos sem saber qual é a realidade de cada um de vocês, ok? Pode passar. E aí nós temos um exemplo também para sexto ano. E neste slide que é muito importante, gente, independente se é língua portuguesa ou matemática, todas as disciplinas estão voltadas ao trabalho com atividades diferenciadas. Ah, mas eu sou um professor de arte. De que maneira você pode elaborar, planejar uma aula de arte que vai ajudar, vai auxiliar esse estudante a adquirir o sistema de escrita? Né? É muito importante nesse momento que os professores estejam em contato, estejam conversando entre si para definir as melhores estratégias, porque a gente sabe que o professor de língua portuguesa e o professor de matemática que tem o domínio das habilidades necessárias a serem adquiridas, e ele pode sim dar este apoio, né, dar este norte para os demais componentes. Eu vou trabalhar um texto, então eu preciso ver qual é a habilidade de língua portuguesa que eu quero recuperar. Ah, mas o meu texto é de história, mas eu posso fazer todo o caminho que essa habilidade necessita, né, para ser desenvolvida com o próprio texto de história. Não necessariamente precisa só ser língua portuguesa ou só ser conteúdo de matemática, ok? Olá, professores, tudo bem com vocês? Estou aqui retomando com vocês o que a gente trabalhou com vocês, a formação aí da recuperação, né, do que foi realizada na última quinta-feira, dia 24, e as propostas, né, de atividades que apresentaremos aqui para vocês. Mas antes disso, a gente tem que fazer uma sondagem, né? Embora vocês tiveram oportunidade aí, já temos aí 2, 3 semanas já com aulas, né, com esses estudantes, então já deu para a gente conhecer um pouquinho esses estudantes. Mas nós temos algumas sondagens para apresentar para vocês, para a gente pontuar melhor o trabalho que será realizado com este público, do 3º ao 6º ano. Como o nosso foco está na aquisição do sistema de escrita, leitura, compreensão e produção de textos e o letramento matemático, nós vamos propor essas sondagens aqui que já são conhecidas aí pelos anos iniciais. E eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Com relação aqui, gente, são exemplos de uma criança que de 5 anos e meio a 6 anos, que inicia aí no 1º ano. Então, este exemplo, qual é a ideia? É a gente apresentar, né, ditar uma lista de palavras, né, começando pela polissílaba, trissílaba, dissílaba e monossílaba, e depois uma frase. E essa frase, uma das palavras, é dessa lista que foi ditada, até para ver se esse estudante mantém, né, alguma regularidade nesses registros que foram realizados por ele. Então, né, neste caso aqui, nessa primeira sondagem, foi ditada essas palavras aqui, no caso escorregador, boneca, bola, pá. E a frase é, a bola é azul. A criança, ao registrar, ela usou letras sem associação nenhuma com a palavra ditada, embora aqui tenha algumas vogais que têm a ver, enfim, né, mas na verdade, ela usa praticamente a mesma quantidade de letras para registrar todas as palavras, acho que vocês perceberam aqui, e fez muito uso, né, das vogais o O, o E, o A e o I, né? Então, são as letras, provavelmente, que ela conhece, né? Então, neste caso, ela está na hipótese pré-silábica. Vocês podem estar se perguntando, né? Isso é bem conhecido nos anos iniciais. Agora, voltando aí para o público, os professores do 6º ano, pode até pensar, mas o que essa criança sabe? Ela traz alguns conhecimentos, sim, gente, aliás, até muitos. No caso, essa criança que está entrando, que está iniciando nos anos iniciais, que é o 1º ano, ela tem noção que para escrever as palavras, ela utiliza letras,
né? Mas, na verdade, ela utiliza praticamente a mesma quantidade de letras, né, para todas as palavras aqui, exceto a frase que, na verdade, ela usou até menos palavras, né? Letras, aliás. Então, neste caso, ela está, né, na hipótese pré-silábica. Lembrando, gente, que já os estudantes que estão no sexto ano, vocês não vão encontrar, é muito improvável vocês encontrarem no sexto ano, um estudante que está nessa hipótese pré-silábica. Por quê? Porque ele já percorreu vários anos da escola, né? Se a gente for contar, voltando os anos aí, os anos anteriores, ele fez, a maioria aí, fez a educação infantil, fez aí do primeiro ao quinto. É lógico que também a gente tem que analisar esse momento, né, que nós estamos vivenciando ainda pandêmico, né, e 2 anos aí que nós tivemos uma perda muito grande, né, com relação à alfabetização dessas crianças, mas enfim. Neste caso aqui, as crianças que vão chegar no sexto ano, provavelmente não teremos, né, na hipótese pré-silábica. O que pode ser até que a gente encontre, mas aí, gente, são estudantes público-alvo da educação especial. Com certeza, ele tem algum problema que já foi pontuado, que está lá no seu prontuário, alguma coisa que ele já vem carregando nessa trajetória escolar, mas aí é lógico que a gente vai trabalhar e ter um olhar diferenciado com relação às atividades. Mas uma criança sem ser público da educação especial, ela não vai chegar no sexto ano na hipótese pré-silábica, por conta desses conhecimentos que ela teve anteriormente. Essa mesma criança teve uma evolução já na segunda sondagem. Por quê? Aliás, deixa eu voltar aqui um pouquinho, me desculpe. Ela registrou essas palavras com letras, olha o conhecimento que ela tem. Ela sabe que para escrever cada palavra, ela sabe que tem que usar letras para registrar uma palavra. E aqui embaixo, gente, essa marcação é a leitura que a criança fez, porque a proposta é nós estarmos uma palavra, ela depois, né, fazer esse registro e ela fazer a leitura dessa palavra. Então, ao ler, ela leu corrido, escorregador, boneca, né, bola, pá, e a frase, a bola é azul. Então, ela leu com o dedinho de forma corrida. Já nessa segunda sondagem, qual foi o avanço que essa criança teve, né? Está apresentando. No caso, as palavras são diferentes, a lista de palavras são diferentes do outro grupo, né, grupo semântico de materiais aqui escolares. Então, no caso, lapiseira, caderno, lápis, giz e a frase, a lapiseira quebrou. Neste caso, gente, vocês vão falar, mas as letras que ela utilizou aqui não faz correspondência com a palavra ditada. Realmente não faz. Mas qual é essa evolução? Vocês podem ver que aqui ela usou uma quantidade maior de letras para registrar a palavra. Aqui ela já teve uma noção que ela precisa de menos letras para registrar cada palavra. E ao ler essas palavras, ela leu silabicamente, no caso, lapiseira. Então, essa pontuação aqui, quem faz é o professor, né? Nessa sondagem, porque a sondagem é individual. No caso do caderno, ó, caderno. Então, essa junção aqui foi o professor que fez, porque foi assim como ela leu, né? Muitas vezes, ou o professor dá um lápis para ela ir pontuando, né? Marcando o que ela está lendo e ele pontua. No caso aqui, ó, lápis, ela leu, né? Silabicamente. E giz, que foi de uma vez só, tá? Então, e aqui na frase, ela também fez essa leitura onde foi pontuando. Então, é pela leitura que a gente tem noção de que hipótese, é lógico, tanto pelo registro, mas como a leitura. Porque só o registro, sem a leitura, não dá para a gente afirmar que hipótese de escrita essa criança está. Então, por isso que é muito importante a marcação da leitura. Então, ela é silábico sem valor sonoro. Ou seja, ela registra uma letra para cada sílaba, né, lida aí da palavra. Agora, seguinte, aqui é a mesma criança, né, na terceira sondagem, ela teve uma evolução ainda maior, porque ela está já na hipótese, né, silábico com valor sonoro,
foi ditado essas palavras aqui, né, do grupo semântico de animais. O dinossauro, olha como ela registra, ela usa vogais para registrar a palavra dinossauro, né? Para cada sílaba, ela usou as vogais, né? No caso, no conhecimento dela, essas letras já dão conta, né? No conhecimento que ela está construindo aí para cada sílaba, né, representada aqui pela palavra que foi ditada. Então, ó, o dinossauro, ela colocou o i, o nossauro, o, então ela foi garantindo essas letras que têm, essas vogais que têm a ver com a palavra ditada. E o camelo, né, ela registrou dessa forma, mas olha, ficou bem claro o H, né, ela pôs o H, mas ó, o E e o O, né, mas ela leu como se isso aqui fosse camelo. Gato, olha, as duas vogais, o A e o O. E o RAM, que aqui é um A, que ela fez, né, também tortinha aqui, mas é a letra A que ela registrou e leu RAM, uma vez só. E o dedinho, né, que ela foi usando, o professor marcando, que eu tenho, olha, usou o T, ela garantiu o T e o O, tenho um gato, né? E ela tem a mesma regularidade que se manteve aqui do gato, foi aqui também na lista que foi ditada. Já da quarta sondagem, ela está numa transição do silábico para o silábico alfabético. Então, as palavras ditadas foram essas aqui: brigadeiro, coxinha, bolo, bis. Olha a relação que ela já vai fazendo com da palavra ditada com o registro que ela fez, e a leitura também, lendo de forma silábica, né, alfabética, para alfabético é muito pouco, gente, então por isso que as intervenções pontuais são necessárias, as boas perguntas, tudo isso a gente tem um material que a gente vai disponibilizar para vocês. Para o público dos anos iniciais, os professores, eles já não têm essa dificuldade, porque já está no dia a dia deles, mas sabemos que é um desafio para os professores que estão com as turmas de sexto ano. Mas nós vamos propor futuramente um trabalho mais direcionado e uma formação voltada para esses professores entenderem melhor essas hipóteses de escrita, tendo uma compreensão para poder fazer com que essas crianças avancem aí no sexto ano. Então, como eu já disse, no sexto ano nós não vamos encontrar estudantes na hipótese pré-silábica, salvo público da educação especial, mas na maioria das vezes vocês vão encontrar, por conta dessa pandemia, silábico com valor sonoro, silábico alfabético ou mesmo o alfabético, né? Então, seguindo. Aqui também são exemplos, tá, gente, que a gente foi de uma outra criança, não tem identificação aqui, mas são exemplos para vocês irem também depois estarem discutindo aí com seus colegas, tá? E o que a gente propõe, assim, temos que também, está lá no material que nós vamos disponibilizar, que foi feito pela secretaria, com relação à sondagem, tanto de escrita como de matemática. Para os terceiros e quarto anos, sempre a gente propõe uma lista do mesmo grupo semântico, no caso aqui de flores, né? E uma frase também, nessa frase sempre se mantém uma palavra dessa lista. No caso do quinto ano, também uma outra lista, né? Onde os nossos estudantes procuram, geralmente tem mais algumas dificuldades, até para a gente perceber quais encaminhamentos, né, fazer com eles, o planejamento das atividades, as ações que serão realizadas lá nesse momento da recuperação, né, e nos agrupamentos aí que vocês farão. Então, seguir. Bom, gente, para o sexto ano, nós propomos aqui um ditado diferente. Para não fazer essa sondagem que eu mostrei agora há pouco sobre as listas do mesmo grupo semântico, né, com a frase, porque muitos estudantes que estão nessa fase, né, vamos supor aí do sexto ano, são os adolescentes, eles podem fazer uma relação, puxa vida, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá quando eu estava nos anos iniciais. Então, como a gente sabe que eles estão naquele momento de transição, são questionadores, então nós pensamos num ditado diferente, tá? Então, essas palavras que nós estamos propondo para vocês são palavras que são do dia a dia deles, né, que faz parte do universo deles. Então, isso aqui é apenas sugestão.
provavelmente vocês aí que estão mais, né, com o grupo e já conheceram esse grupo de estudantes, vocês podem até apresentar outras palavras que faz parte desse universo, né, que é apenas proposta. Aliás, vocês não precisam digitar tudo isso, tá, gente? Aqui é o que foi surgindo aqui pela equipe e a gente está apresentando para vocês. E uma frase também com as palavras que estão, né, nessa lista, para ver se existe essa regularidade também. É lógico, gente, aí no caso, apresentar esse ditado diferente, se não o ideal sempre é fazer no individual, mas se não for feito no individual, faz logo e tomando a leitura com eles. Mas sempre que possível é fazer no individual essa sondagem, tá? E se for no coletivo, fazer a leitura, né, individualmente de cada estudante. Mesmo porque vocês estarão com agrupamentos, como já foi apresentado pela Carla e o Tiago, e esses agrupamentos terão um número de estudantes bem menor, que será bem possível fazer como é proposto a sondagem e o material que vai para vocês, da secretaria, como realizar essa sondagem. Seguinte. Bom, gente, no caso aqui, nós também propomos uma sondagem para os números com relação à matemática. A matemática, gente, o grande nó, né, o grande problema da nossa rede ainda está no sistema de numeração decimal. Os nossos estudantes não avançam na matemática, não têm, às vezes, a compreensão, porque eles ainda têm dificuldade, né, eles não compreendem como o número se compõe, essa composição do número. Então, se ele não entende, né, o sistema de numeração decimal, que é a base, né, para todo o conhecimento aí, para ele ir avançando nesses conhecimentos matemáticos, nos conceitos aí matemáticos, ele não, a gente primeiro precisa dar essa base. Na língua portuguesa é o sistema de escrita, sistema alfabético, né, de escrita mesmo. Então, agora, na matemática, é o sistema de numeração decimal. Então, para a gente entender, ver o que esses estudantes conhecem sobre a matemática, a gente propõe um ditado, né, que é o ditado de números. Só que para esse ditado de números não pode ser qualquer número, um número que venha na minha mente, eu vou ditando, isso tem que ser planejado. Então, para planejar essa sondagem de números, eu tenho que pensar, eu tenho que garantir essa lista de números que será ditada para os estudantes, números familiares e frequentes. O que são números familiares e frequentes? A própria palavra já diz tudo, né? Familiares é aqueles números que eu estou usando no dia a dia, é o número da casa onde mora, do apartamento, enfim, a data, né, do dia que eles estão... hoje é dia 25, né? Então, no caso, um exemplo, é dia 12, então são números que a gente pode estar utilizando, né, frequentes, número de roupa, de calçado, enfim, né, ou até a própria idade. Os números opacos, gente, são aqueles números que não são transparentes, que eles não ficam tão claros e evidentes na hora do registro. Quando eu dito o número 12, né, será que para alguns vão ter dificuldade, o 13, o 200, o 500, né? Talvez eles vão ter dificuldade porque eles não são transparentes, eles não ficam tão evidentes ao ditar para que eles possam estar registrando. Já os transparentes, que ao contrário dos opacos, eles são bem claros, evidentes na hora do registro. Ó, 34, o 4 soa, o último algarismo, aí soa bem claro, né? Ele pode até ter dificuldade no 34, mas o 4 ficou evidenciado aí, que é o último algarismo. O 43, o 45, o 54, o 79 e assim por diante. E os números que terminam em 0, que são as dezenas, centenas e milhares, né, cheias, que isso é importante também a gente garantir nessa lista de números. E os compostos por algarismos iguais, 88, 99, 111, 333. É importante a gente, isso aqui são exemplos, tá? Vocês possam estar ditando para essa sondagem. E os números que permitem observar o processo de generalização, né? Com relação ao ano em que estamos, né?
tipo assim, depois de 2019, o que veio? 2020, assim por diante, se eu ditar o número 2023, será que eles vão associar com o ano que nós estamos? Que nós estamos no ano de 2022. Como eu sei registrar o 2023, então eu vou ter dificuldade em registrar o 2023. E assim sucessivamente. E o zero intercalado, né? No caso aqui, o 106, o 208, o 309 e o 2008. Enfim, com essa sondagem, eu vou poder analisar o registro dos estudantes e poder apresentar atividades, né, que vão fazer com que ele avance. No caso dessa composição do número, gente, é feito um trabalho nos anos iniciais com as fichas sobrepostas, que também a gente pretende, numa outra formação, estar trabalhando com vocês, professores dos sextos anos, porque os dos anos iniciais, isso já é prática, né, dos professores aí fazendo com que as crianças avancem aí nesse registro, né, e na compreensão do sistema de numeração decimal. Bom, gente, feita essa sondagem, a gente tem que, com a análise, né, dessas hipóteses, o que fazer? Então, aqui estão propostas algumas perguntas o que fazer para que que atividade nós vamos propor para esse grupo de estudantes? Né? Primeiro, olhar para os dados da sondagem. Que conhecimentos esses estudantes têm? No caso, eu dei um exemplo logo atrás sobre o pré-silábico. O pré-silábico não é que não sabe nada. O pré-silábico, ele traz, sim, conhecimentos. No caso do que foi apresentado para vocês aqui, você disse que a criança ela tem ideia que para escrever uma palavra, ela precisa de letras. Então, ela traz conhecimento, né? Então, ela sabe também aqui que ela tem um número de letras para registrar cada palavra. Só que no conhecimento que essa criança traz, como eu já falei, uma criança aí do primeiro ano, então ela usou praticamente o mesmo número de letras para registrar todas as palavras que foram ditadas. Então, ela tem, sim, conhecimentos. Não é que ela não tenha nenhum, ela tem conhecimentos e a partir disso que a gente vai propondo atividades desafiadoras que logo eu já vou apresentar para vocês. Olhar também para esse período, né, de aprendizagem, se houve progressão ou não, o que garantiu essa progressão, porque vocês estarão aí reagrupando, né, fazendo esses agrupamentos das dificuldades dos estudantes. Então, a ideia é que todos estejam progredindo, né? Então, então fazer essa análise. O que avançou? O que não avançou? O que eu preciso fazer? São questões, gente, que tem que estar a todo momento nesse trabalho que nós faremos aí, que vocês cada escola vai decidir se vai ser uma vez por semana ou se vai ser 2 vezes na semana. Então, o tempo inteiro está refletindo sobre o avanço desses estudantes aí nesses agrupamentos. Então, e se caso a gente não perceba nenhum avanço, vamos nos questionar o que está acontecendo? Que fatores são esses que estão dificultando, né, a progressão, né, da aprendizagem desses estudantes? Então, a gente precisa sempre estar refletindo sobre esse planejamento e oferecendo atividades desafiadoras, né? Porque sempre apresentando a mesma coisa, não tendo desafio, o estudante não se sente estimulado em aprender. Então, pensar também nas ações, nesse planejamento, né? Se o nosso foco está na base alfabética, eles atingiram ou não, quais são os êxitos que nós estamos tendo aqui, até ter essa troca, né, para que a gente possa oferecer para os professores sempre algo que vai impulsionar aí com que os estudantes adquirem, né, essa base alfabética. E pensando nas metas, quanto tempo a gente vai dar para que esses estudantes, desses reagrupamentos, né, ou nesses agrupamentos, ele está ali já 2 semanas. Ele avançou? O que ele não avançou? Qual é a meta que nós vamos dar para esses agrupamentos? De 1 semana, 15 dias? Então, isso é muito importante, está muito claro, né, nesse trabalho que será realizado aí na escola.
Bom, gente, aqui eu vou apresentar para vocês rapidamente, aqui porque eles foram apresentados pelos nossos colegas, né, a Carla e o Tiago. Então, aqui então, esses slides vão para vocês, serão disponibilizados, propostas de atividades com os estudantes que estão na hipótese pré-silábica. Aqui então, eu não vou ler, mas tem várias sugestões bastante interessantes, porque é um dia diferente, gente. Então, eu não posso estar usando o livro didático, que todo dia eles já têm utilizado, os estudantes já estão utilizando com os professores aí, chegar no dia diferente, não é dia diferente, porque eu apresento o livro didático lá, então não deixa de ser, né? Fica aquela coisa, não, é a mesma coisa. Então, eu vou preparar atividades desafiadoras para que esses estudantes se sintam estimulados e vejam que realmente é um dia diferente para se trabalhar, né, com esses agrupamentos. Então, aqui tem sugestões para a hipótese pré-silábica, sugestões para os silábicos com ou sem valor sonoro, e também para as silábicas alfabéticas e as alfabéticas, tá bom? Então, estou passando rapidamente, porque os slides estão seguindo junto com este vídeo. Bom, gente, agora, né? Antes de eu seguir mais adiante, eu vou passar aqui, eu estava me esquecendo da matemática. A matemática, gente, a gente sugere bingo de números, são jogos, o quadro numérico, que é fundamental ter fixado isso nas salas de aula. Os anos iniciais disso já é uma prática. Para os sextos anos, vale a pena montar um quadro numérico. O calendário, fazer uso desse calendário, jogos das operações, trilhas, dominós. É interessante também, se a escola não possui, construir com esses estudantes, com esse grupo de estudantes, essas trilhas, esses dominós. Tem várias sugestões, né, de materiais que nós vamos estar propondo futuramente para vocês. O mercadinho com relação ao sistema monetário, que é bastante interessante e tem bastante resultado. E situações, problema do campo aditivo e multiplicativo também, que nós futuramente estaremos fornecendo formações para vocês com relação a isso. Aqui são exemplos, né? São fotos de crianças trabalhando aí em agrupamentos com relação à língua portuguesa, aquisição do sistema de escrita, com jogos, trilhas, letras móveis, que fazem bastante diferença com o nosso público dos anos iniciais. Aqui também é fundamental isso. Aqui também, gente, é tudo isso que eu já falei, tá? Que está aqui no PPT que veio da secretaria, que segue com vocês também, tá? E agora nós vamos pôr a mão na massa, tá? Nós vamos vivenciar uma situação de aprendizagem. Eu vou ler uma história para vocês, que é O Defunto que Devia, da autora Ângela Lago, da Companhia das Letrinhas. E eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque terão os encaminhamentos aí, que serão fornecidos pela minha colega Anelise, a PCNP de Língua Portuguesa. Então, vamos pensar. Eu vou fazer a leitura, mas já vamos pensando quais são os pontos relevantes da sequência de acontecimentos. Então, como já vem essa questão, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção na sequência da leitura que eu farei dessa história, tá bom? Só que antes eu vou mostrar para vocês, o livro, né, como eu já disse aqui, da Ângela Lago, as 7 histórias para sacudir o esqueleto. O que será, né, que tipo de história que a gente vai ver aqui, né? Eu fiz essa antecipação aqui com os colegas que estavam nessa OT. Será que vai ser com você? É bom vocês anotarem. O que será que vem aqui, né? Histórias do esqueleto, que história é essa? Será que é história de terror? É histórias engraçadas, enfim, né? De suspense. Então, é interessante a gente fazer essas antecipações, até para a gente validar ou não, né? Se é esse tipo de história ou não, tá bom? Então, para quem não conhece, gente, Ângela Lago é uma autora mineira, né, de Belo Horizonte. Ela viveu muitos anos na Venezuela. Ela é autora de livros infantis, faz ilustração das suas próprias histórias, ganhou muitos prêmios. Ela é reconhecida, né, no exterior, ganhou prêmios aqui no Brasil, no Japão,
na França, na Eslováquia e na Espanha. Então, é um orgulho, né, para nós brasileiros termos, aliás, nós temos vários autores reconhecidos aí, né? Então, a Ângela Lago tem histórias bastante interessantes, que eu vou ler uma, como são 7 histórias, né, para sacudir o esqueleto, eu vou ler uma delas, tá bom? Então, preste bastante atenção. O defunto que devia. Em bom despacho, tinha um moço que devia tanto e a tanta gente que sua vida virou um inferno. O tempo todo batiam na porta dele para cobrar. Até que uma noite ele não aguentou mais e decidiu se fingir de morto. Na manhã seguinte, quando os cobradores chegaram, encontraram um moço de olhos fechados, todo vestido de preto, quietinho, deitado em cima da mesa. Coitado, perdeu mais do que um de nós, eles disseram, e foram embora. Mas um sapateiro, muito sovina, a quem o moço devia R$1, não quis saber de perdoar a dívida. Ficou em casa, à espera dos parentes, para cobrar de quem pudesse. O moço lá se fingindo de morto, e nada de parente nenhum chegar. Mesmo porque morto pobre não tem parente. Acontece que o sapateiro, além de pão duro, era cabeça dura e não arredou o pé. Queria seu real. Escureceu, uns ladrões passaram por perto, viram a porta aberta, a casa em silêncio e decidiram entrar. O sapateiro só teve tempo de se enfiar debaixo da mesa. Eita defunto desgraçado! Não tem uma alma velando por ele, comentaram os ladrões. E aproveitaram para dividir umas moedas que tinham roubado. Sobrou uma. E um ladrão propôs: a moeda é do primeiro que enfiar uma faca no peito do morto. O defunto reviveu na hora e desandou a gritar: ui, ui, ui! Ei, ei! O sapateiro escutou o morto gritando e, lá debaixo da mesa, também desandou a berrar. Quando os ladrões viram o morto gritar e escutaram aquela voz responder, saíram em correria, deixando o dinheiro para trás. Já iam longe quando o mais valente dele, pensando e repensando, nas lindas moedas, tratou de convencer os amigos a voltar. São 2 almas penadas, mas nós somos 3 depenados. Voltaram. A essa altura, o ex-morto já estava dividindo a fortuna com o sapateiro. Quando os ladrões chegaram perto da casa, escutaram o tilintar das moedas sendo repartidas. E... é o meu real, e o meu real? E o meu real? Era a voz do sapateiro lembrando a dívida. E o meu real? Ai, ai, são muitas almas, gritaram os ladrões. O dinheiro nem está dando, e desapareceram de vez estrada fora. Bom, gente, eu terminei a história, espero que vocês tenham gostado, não sei se validou ou não, né, com as antecipações que vocês fizeram, e agora quem segue é a minha colega Anelise. Até mais! Olá, eu sou a Anelise, PCNP de Língua Portuguesa da Diretoria de Ensino Centro-Oeste, e hoje vou conversar um pouquinho com vocês a respeito da atividade Mão na Massa. Então, nesse momento, vocês podem aí resgatar, né, as lembranças que vocês tiveram da orientação técnica no momento que fizemos a leitura do Defunto que Devia, da autora Ângela Lago, da Companhia das Letrinhas.
Então, quais são os pontos mais relevantes, né, dentro dessa sequência dos acontecimentos? Pensando que vocês vão desenvolver essas atividades com os estudantes. Então, nesse primeiro momento, a gente sempre deve relembrar aí, né, quais são as expectativas de leitura dos estudantes a partir do título, né, o defunto que devia, o que eles pensam sobre esse título, do que se trata a história, enfim, para poder encaminhar aí a questão do reconto oral. Então, o professor ele pode começar essa atividade com uma roda de leitura, uma leitura coletiva, e pensar que os estudantes vão participar depois de uma forma que eles possam recontar essa história a partir de 3 elementos. O que devemos garantir no reconto, quem poderia iniciar esse reconto e quem dará continuidade a essa história. Num terceiro momento, nós temos aí os encaminhamentos, né, da reescrita, que será uma reescrita coletiva. Então, o professor ele pode organizar a sala em grupos, e esses grupos eles vão reescrever essa história a partir das lembranças, né, do que eles têm aí como memória dessa leitura. Então, inicialmente faremos o resgate sequencial. Lógico que para isso eles precisam se lembrar do que aconteceu, né, do que foi contado. E em grupos, organizados em grupos, cada grupo vai reescrever o conto. Num quarto momento, tem a leitura oral das produções realizadas. Então, seria interessante realizar a troca desses textos entre os grupos para que eles observassem aí quais são os elementos que faltam, né, no texto dos colegas. Então, assim, os elementos principais, como os personagens, o espaço, o tempo, o foco narrativo, o enredo, suas partes, o início, o elemento complicador do conflito, o clímax e o desfecho dessa história. Nós organizamos todas essas informações na sistematização a partir de um quadro. Então fica muito fácil aí identificar quem são os personagens, como o moço, o morto, o defunto, os cobradores, os sapateiros, os ladrões, os amigos, que são os personagens dessa história. O espaço em que ocorre essa narrativa, onde se passa em Bom Despacho, né, e na casa que o suposto defunto mora. O tempo, as marcas temporais aí, nós temos uma noite que está em negrito no quadro, escureceu na manhã seguinte. O foco narrativo, nós temos um narrador observador, pois a história é narrada em terceira pessoa, né? O sapateiro só teve tempo de se enfiar debaixo da mesa. E toda a sequência do enredo, né? Com o início da história, é importante que eles entendam que, na verdade, o homem tinha muitas dívidas e por isso ele se finge de morto. E o tempo todo batiam na porta dele para cobrar, até que uma noite ele não aguentou mais e decidiu se fingir de morto. Nós temos 2 elementos complicadores dentro dessa narrativa. A questão do conflito aí aparece exatamente quando o sapateiro ele não perdoa a dívida, então ele é descrito, além de pão duro, era cabeça dura e não arredou o pé. São expressões conotativas, né, figurativas, é importante que o professor faça o resgate, essa diferença entre conotação e denotação. Nós temos o escureceu, os ladrões passaram por perto, então, surgem aí os ladrões na história. E eles observaram a porta aberta, a casa em silêncio e decidiram entrar. E aí eles realizam uma aposta e resolvem dividir o dinheiro que eles haviam roubado, né? Então, qual seria essa aposta? Sobrou uma moeda, né, entre a repartição deles. E um dos ladrões, ele propôs a moeda do primeiro que enfiar uma faca no peito do morto. Então, no momento que, na verdade, eles fazem isso, lógico, o morto, ele sai gritando, eles se assustam pensando que o morto é uma alma, né, penada. E a gente tem logo na sequência o clímax, que é o ponto aí, né, de mais tensão dentro dessa narrativa. Quando os ladrões viram o morto gritando e escutaram aquela voz responder, eles saíram em correria, deixando o dinheiro todo para trás. Eles já iam longe, quanto o mais valente deles, pensando e repensando nas lindas moedas, tratou de convencer os amigos a voltar. Então eles voltaram. A essa altura o morto já estava dividindo a fortuna com o sapateiro. Eles ouviram as vozes também. E eles pensaram assim, há mais pessoas, né? Há mais almas penadas aí. Então o desfecho se dá exatamente assim, nessa questão do humor, né? Então o desfecho é nesse momento que eles retornam. Ai, 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 são muitas almas, gritaram os ladrões. O dinheiro nem está dando. E desapareceram de vez, estrada fora. É essa a nossa sistematização. Espero que vocês tenham gostado das explicações. A gente agradece a atenção de vocês. Se vocês tiverem alguma prática que vocês queiram replicá-la, nós estamos à disposição aqui no núcleo. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.
Obrigada.